Magalu, ações MGL3, muito bem-vindos ao nosso vídeo de sexta-feira. Hoje é dia de análise gráfica, análise técnica das ações do Magalu. Eu peço para você que chegou aqui pela primeira vez que se inscreva no canal Milhão, ative o sininho de notificações. Aqui a gente fala de análise gráfica e análise técnica na nossa pegada, sempre a pegada de swing trade, investimentos de curto e médio prazo. MGL3, as ações do Magalu vieram para baixo, foi a ação que mais desvalorizou neste pregão, 11%, acabou fechando a R$ 4,38, na semana queda de 18,6%, muita gente interessada nessa análise gráfica, muita gente interessada nessa análise técnica, por isso esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, porque nós aproveitamos para colocar alguns fundos didáticos e a gente ensinar algumas coisas para vocês, principalmente com relação ao poder de decisão frente a indicadores técnicos e análise gráfica. Muita gente perguntando o que fazer com as ações MGL3. Eu devolvo a pergunta perguntando o seguinte: qual é a sua na Bolsa de Valores? Você está no longo prazo, no médio prazo ou no curto prazo? Durante esse vídeo a gente vai conversar bastante sobre as diferentes condutas que você pode adotar, claro que dependendo do teu perfil. E por falar em perfil, presta atenção numa coisa que na verdade é um convite que eu vou fazer para você. Nós temos aqui no canal Milhão, nós inauguramos há pouco tempo uma mescla entre consultoria e mentoria. Esse trabalho eu desenvolvo semanalmente, eu passo uma lista de ações que, na minha opinião, tem maior possibilidade e maior probabilidade de performar durante a semana em investimentos de curto e médio prazo, justamente na modalidade swing trade. Então eu abri um convite para que quem tiver dinheiro disponível para investir na Bolsa de Valores e quiser uma metodologia científica, que entrasse em contato comigo. Porém, muitas pessoas entenderam que esse trabalho fosse gratuito. Não é gratuito, ok? É uma consultoria personalizada na qual você terá condições de estar comigo durante a semana e me acessar no momento que vocês quiserem, independente inclusive da lista que eu passo semanalmente, tá? Deixando bem claro para vocês. Então, tem alguns critérios inclusive que eu adoto para a escolha dessas pessoas em função do perfil. Por isso que agora, de uma forma mais clara, então, quem tiver interesse, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo WhatsApp que está aqui embaixo, tá? E aí por lá a gente continua respondendo às eventuais dúvidas de vocês sobre esse trabalho de mentoria e consultoria personalizada individual, ok? Eu falei de grupo nos últimos vídeos porque é um pequeno grupo que eu desenvolvo esse trabalho, porém eu respeito cada perfil de investidor, então é um grupo no sentido de eu ter essas pessoas junto comigo, mas a consultoria é personalizada, individualizada, por isso mesmo que existe um valor que eu cobro em função dessa personalização. Explicado agora, galera? Então bora pro vídeo, fica até o fim e põe aí nos comentários se você tem Magalu, se você está tranquilo, resiliente ou você está desesperado, hein? Qual o seu sentimento com relação à Bolsa de Valores nesse momento aqui? A gente sabia que seria um momento turbulento e a gente operaria no curto prazo como a gente combinou lá atrás, lembra disso? Bem lá no início do ano a gente sabia que entre o primeiro turno, um eventual primeiro turno e um segundo turno, as volatilidades aumentariam, porém as oportunidades também aumentariam proporcionalmente, não é? Bora lá! Vamos lá, amigos, nessa sexta-feira falar de Magalu, as ações MGL3. Antes disso, a gente está passando aqui no site advfn.com para a gente olhar como que foi o desempenho do Ibovespa no dia de hoje. Dia tenso, hein? Ibovespa fechou a 112.072 pontos, menos 1,9%. E a gente vai inverter aqui a ponta dessa tabela para a gente olhar a ação que mais desvalorizou dentre as listadas no índice Ibovespa, menos 11%. Quem seria, hein? Magalu MGL3, menos 11%. Nesse momento aqui, finalzinho do after, menos 11,2% a 4,37. A gente tá com ela aqui na tela, né? Sempre, toda semana, a gente compartilha o nosso melhor entendimento de análise gráfica
Análise técnica das ações MGLO3, muita gente curiosa, muita gente perguntando o que fazer com as ações MGLO3. Eu já respondo na lata, hein? Depende, qual o seu perfil de investimentos? Você está no curto prazo, no médio prazo ou mesmo no longo prazo? Se você estiver no longo prazo, esta análise que eu vou passar para você, que eu vou compartilhar com você, na verdade, não faz muita diferença na sua vida financeira, uma vez que você está focado em dividendos, em proventos pagos pela companhia, e você não está errado. Porém, aqui no Canal Milhão a gente compartilha análise técnica, análise gráfica de investimentos de curto prazo, aquele que vai até 30 pregões, 30 dias mais ou menos, e os de médio prazo, aqueles que vão entre 30 dias, um mês até 12 meses, nós chamamos de swing trade médio. É um swing trade clássico, na verdade, hein? E aí, galera, resgatando o gráfico da semana passada, na verdade nós temos aqui duas escalas diferentes que eu queria trocar uma ideia com vocês. Primeiramente, nós temos uma LTA de cor azul, que ela é uma LTA que foi traçada com base na escala, dá uma olhada aqui embaixo, ó, aritmética, ok? Aritmética. Ela é mais pobre estatisticamente falando, nesse caso aqui, porque ela foi traçada com apenas 2 pontos de preço, 2 pontos que nós chamamos de pontos experimentais, né? De abertura ou fechamento de pregão. No caso, esse dia aqui e esse dia aqui. E nós desenvolvemos a nossa análise gráfica das semanas anteriores baseados na escala aritmética, que é uma escala que ela é bem mais resiliente nesse caso aqui, porque ela está dando até o último voto de confiança para dizer que, de fato, Magalu MGLO3 está num caminho de queda. Falo para vocês o motivo, né? O papel faz fundos e topos ascendentes na escala aritmética, e aqui não sabemos, nesse último candle de hoje, né, que a gente já mostrou aí, menos 11,2%, se de fato ele é um fundo, né? Mas aí, se você for considerar a LTA de cor azul, percebam que o preço de fechamento, ou mesmo a mínima de hoje, ainda não alcançou a LTA, ou seja, ainda temos um canal de valorização. Beleza? Explicado então a escala aritmética? Vamos mudar agora para a escala logarítmica, apertando esse botão aqui. Eu estou no site investing.com, a gente vai aproveitar para a gente fazer um pequeno tutorial a respeito de escala aritmética e escala logarítmica para vocês. Apertando aqui, a gente percebe que este canal de cor preta, que é baseado, tem como base a LTA de cor preta aqui, tem uma LTA muito mais representativa em termos estatísticos, né? Uma vez que a análise gráfica ela é baseada em fundamentos da psicologia das massas, né? Um fundamento humano e o fundamento da ciência exata de nome estatística. Então aqui eu tenho uma reta no qual passa um preço de abertura, outro preço de abertura, mais um preço de fechamento, mais um preço de abertura. Então nós temos aqui 4 pontos experimentais em cima da reta. É uma reta muito mais representativa, com um coeficiente de correlação muito maior, mais confiável. E mesmo assim, né, a gente percebe que quem opera com a escala logarítmica já viu aqui que o canal é de baixa e foi rompido hoje, né? Resta saber o seguinte: se você está no médio prazo, o que você vai fazer na segunda-feira se continuar o caminho de queda? E aí, para fechar a questão da escala aritmética ou escala logarítmica, qual é a melhor? Depende dos seus propósitos. Por exemplo, se você estiver trabalhando com essa escala logarítmica aqui, então quer dizer que você está trabalhando em cima de uma LTA de cor preta do canal com as 2 linhas paralelas de cor preta. O que significa isso? Significa que, independente da variação ascendente do preço no canal de valorização, se você pegar em qualquer ponto desse canal aqui um delta entre o preço de abertura ou fechamento em cima da linha inferior e o preço de abertura ou fechamento da linha superior, e você traçar aqui uma reta vertical, em termos percentuais, a valorização do papel aqui, ou mesmo aqui em cima, independente do incremento de preço. E isso a gente não observa se nós estivermos com a escala aritmética. Por quê? Se nós estivermos operando com escala aritmética,
Cada vez que o preço vai avançando na escala Y, vai valorizando a ação, a porcentagem não é idêntica num eventual canal de valorização. Pense comigo, por exemplo, se eu tenho uma ação que vale R$1 e ela passou para R$2, o incremento de preço não foi 100%? Agora, se eu tenho essa mesma ação valorizando de R$10 para R$11, o incremento foi de 100%? Não, né? Foi de apenas 10%. Para que houvesse nessa segunda circunstância o incremento de 100%, tal qual a gente viu no preço entre R$1 e R$2, a ação precisaria valorizar de 10 para R$20 para a gente ver o dobro do preço. Sacaram qual é a jogada então? Então, na escala aritmética, a partir do momento que a ação vai valorizando, em termos percentuais, o aumento de preço da ação ele vai se diminuindo, tal qual o exemplo que eu acabei de passar para vocês. É aí que se distingue o uso da escala aritmética para a escala logarítmica, tá? Os estudos anteriores, as análises que nós fizemos anteriormente, nós fizemos todas baseadas nesta LTA de cor azul, que foi uma LTA na escala aritmética, porque a gente não sabia desde o começo do movimento aqui como que ia se comportar o preço. Mas fato é o seguinte, independente do uso da escala aritmética ou logarítmica, o que a gente percebeu nessa semana aqui foram 5 candles de queda no preço das ações. Por isso que eu te perguntei, você está no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo? Porque para cada perfil de investidor requer uma conduta diferente. Um estudo que eu fiz aqui, uma conclusão que eu tiro é a seguinte: independente da escala aritmética ou da escala logarítmica, o papel, a ação MGL3 de Magalu ainda continua fazendo fundos e topos ascendentes, ainda está então no canal secundário, num movimento de valorização. Quando que eu começaria a me preocupar ou começarei a me preocupar com o preço de Magalu para quem está no swing trade médio, hein? Quem está operando desde aqui, ó, o sinal de compra do IFR de 14 períodos e está segurando a ação. Ó, aí é o seguinte, quando perder essa mínima aqui, do dia 30 de setembro, presta atenção aqui, ó. A mínima foi de R$ 3,99. Se esse preço chegar algum dia fechar abaixo de R$ 3,99, de R$ 3,98 para baixo, para mim é venda no canal secundário, é venda no swing trade médio, tá? Porque aí o papel perde de vez o canal secundário de alta e vai fazer fundo menor que fundo anterior, aí reverteu esse canal para fundos e topos descendentes. Ou mesmo pode acontecer do preço colar no 3,99 e a gente começar a observar aqui um canal lateralizado com amplitude, por exemplo, entre 3,98 e aos arredores dessa máxima de 5,46. Aí a gente vai dançar conforme a música. A gente vai operar daí numa eventual lateralização em fundos e topos com o indicador correto para operar fundos e topos. Agora, se você é um investidor de curto prazo, eu tenho certeza que você não está se balizando na análise gráfica e sim, você está se balizando na análise técnica. Aí você tem que ver os indicadores técnicos, porque tem uns carinhas aí, ó, estocástico de 14, por exemplo, que já mandou com antecedência, né? Um sinal de venda no curto prazo foi aqui, ó. Não foi nem hoje, hein? Foi ontem, então quem pegou o sinal de venda a descoberto no curto prazo nas ações do Magalu MGL3 já está faturando e não está faturando pouco, hein? Só hoje, no curto prazo, esse investidor de curto prazo já pegou 11,2%. Galera, tá esperta e aí, é claro, né? Aproveitou o sinal dos indicadores técnicos, que o nosso setup aqui é de 14 períodos. É um indicador como estocástico mandando no curto prazo sinal de compra, ponta comprada, depois sinal de venda, que você já pode dobrar o sinal de venda para uma venda em dose dupla, né? Pode vender as suas ações e vender a descoberto um outro lote de ações. Quem fez essa operação tá muito bem na fita, muito bem na parada. Põe aí nos comentários, meus parabéns daí. Acertando a mão, mesmo que a ação MGL3 vá de encontro à LTA de cor azul, né, a LTA aritmética, e depois faça uma reversão aqui, a gente entra comprando de novo aqui e vai até lá em cima, operando aí na ponta comprada. E por falar de ponta comprada e ponta vendida, bom, vamos na ponta vendida. Quais seriam os preços-alvo se o papel
perder 3,97. Na minha opinião, tem preço-alvo número 1, 3,88, para quem está vendido a descoberto, 3,61, pode chegar até 2,96, hein? Aí é barba, cabelo e bigode para quem vai operar vendido a descoberto a partir de um eventual rompimento desse cara aqui, ó. Então, aqui tem sinal gráfico para operar vendido a partir de segunda-feira. Tudo depende das condições de mercado, mas o fato é que sim, a resposta é sim, tá? Aliás, tem gente já nessa vibe aqui de venda descoberta em MGL3, ok? A nossa pegada aqui é investimento de curto e médio prazo e a pegada principal do canal Milhão é lucro no bolso, não importa se é para cima ou para baixo, tá? A gente vai ter o compromisso aqui de compartilhar os nossos melhores entendimentos para cima ou para baixo. A gente quer o lucro no bolso, esse é o fato. Tem preço-alvo lá para cima, se por acaso reverter aqui a partir de segunda-feira? Claro que sim. Na nossa opinião tem essa máxima aqui, né? Aí no caso é 5,46, depois preço-alvo número 2, 6,02, preço-alvo número 3, 6,47. Dá uma olhadinha aqui em OBV, ó, tá bonito por enquanto. Eu não posso falar que esse OBV esteja feio, né? Por enquanto é ascendente o OBV para quem tá operando no swing trade médio e tá colocando aí um voto de confiança na ação MGL3, ou seja, né, esse amigo e essa amiga tá operando na linha aritmética e não na linha logarítmica, né? O OBV joga a seu favor, tá? Lembrando disso aí. Agora, quem tá mais no curto prazo, a gente veja a pressão compradora no IFR de 14 e o nosso indicador de curto prazo, né, já mandou sinal de venda a descoberto e, aliás, está ajudando muita gente que curte aí operar vendida a descoberto. Beleza, galera? Não quero me alongar mais nesse vídeo, porque senão vai ficar vídeo de 20 minutos, né? Um abraço, boa sorte, independente da ponta que você opera. Abraço, tchau.